Hoje é dia 11 de junho, é quarta-feira, e a igreja celebra hoje a memória de São Barnabé, apóstolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 13. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste evangelho, Jesus está enviando seus discípulos em missão. E Jesus aqui, ele coloca um pedido para que no caminho de evangelização, do discipulado dos discípulos de Jesus, que eles possam anunciar: o reino dos céus está próximo. Esta expressão significa que o reino dos céus já está no meio de nós. Nós podemos nos aproximar desse reino. E esse reino aqui é o próprio Jesus, é a pessoa de Jesus. Ele veio instaurar o reino dos céus no meio de nós com a sua presença. E é esse anúncio que Jesus hoje nos convida a anunciar para as pessoas. Temos o reino deste mundo, mas temos o reino de Deus. E é para lá que nós devemos desejar e querer um dia estar. Mas é preciso que em nossa caminhada anunciemos o reino de Deus às pessoas. Porque o reino de Deus é Jesus e ele está próximo, nós podemos nos aproximar e alcançar esse reino. E Jesus vai dizer ainda: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Tudo isto aqui que Jesus pede para os seus discípulos fazer é a própria presença do reino dos céus, que veio para curar os doentes, que veio para ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Toda esta ação que Jesus pede que os seus discípulos realizem é a ação e o sinal messiânico. Os sinais da presença de Jesus, do reino de Deus no meio de nós. É preciso que hoje, trazendo este evangelho para os dias de hoje, nós possamos, com muita coragem, com muito amor, anunciar o reino de Deus para as pessoas. E anunciar o reino de Deus é anunciar que Jesus está perto de nós. Ele pode nos curar, ele pode recobrar o ânimo daqueles que estão cansados, desanimados. Jesus pode nos purificar dos pecados e expulsar a ação do demônio da nossa vida, porque o reino de Deus está no meio de nós. Que possamos pegar este evangelho e assumi-lo na nossa vida, obedecendo a esse pedido de Jesus. O reino dos céus está próximo. Vamos rezar com o evangelho de hoje. Senhor, todos aqueles que agora estão assistindo a esta reflexão, que possam acolher em seus corações este seu pedido, esta sua ordem, de anunciar que o reino de Deus está próximo. O Senhor está próximo de todos nós. E quem entra e experimenta o seu reino, vai experimentar a cura, a purificação, a libertação. E é isso, Jesus, que nesta oração eu quero te pedir. Que o seu reino se manifeste também em nossa vida. E que nós não tenhamos medo também de anunciar o seu reino a todos os corações, a todas as pessoas. Jesus, nós te agradecemos e te bendizemos, porque o Senhor confiou a sua missão também a nós, batizados. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.